um carro de $500. Ele durou 5 dias. Quanto você pagou no carro? $500. E ele durou 5 dias? 5 dias. Peguei um carro. Infelizmente dei azar, né, cara? Ele bateu o motor comigo. Pô, vou nos Estados Unidos, vou trabalhar 3 anos, vou comprar a minha casa no Brasil, vou comprar o meu carro no Brasil e vou embora, né? Esse é o pensamento de todo mundo que vem, inclusive foi o meu também. Daí, depois de 3 anos, eu vi que eu não queria mais voltar pro Brasil, né? Que eu senti que aqui era o meu lugar. A maioria das pessoas vem para cá e pensa em conseguir as coisas, mandar pro Brasil, ir embora pro Brasil, mas você pode fazer isso, mas você também tem que ter uma mente aberta, que aqui também existe muitas oportunidades para quem quer crescer. Teve uma vez que eu fui trabalhar no restaurante e na volta eu fiquei 24 horas perdido, cara. Não falava uma palavra de inglês. Mas aí deu tudo certo, graças a Deus. Você chegou nos Estados Unidos e aí como é que foi no caso, né? A chegada, o primeiro dia? Então, aí eu cheguei em Nova York, eu liguei pro meu colega, né? Pro Michael, voltando lá atrás. Ele morava aqui em Brockton, morava em Brockton. E falei pra ele, ó, tô aqui em Nova York. Ele falou, ó, tô chegando aí daqui 3 horas e eu vou te buscar. Daí ele veio, me pegou, cheguei aqui em Brockton. Eu achava tudo muito diferente, né, cara, do Brasil, né, totalmente diferente, país totalmente diferente. Então, quando eu cheguei aqui em Brockton, eu pensei assim, pô, cara, agora eu quero trabalhar, né, e daí eu fiquei 2 dias só, me recuperando, né, magrinho mesmo, mas eu fiquei 2 dias, o que eu me lembro foi 2 dias, e daí rolou a oportunidade de trabalhar. Daí já comecei a trabalhar, tive o azar, né, de ir para trabalhar com asfalto. Foi o primeiro trabalho, né, quando você está devendo, você não tem que escolher, você tem que pegar a primeira coisa que vir na sua frente. E foi a primeira coisa que apareceu, tava devendo, eu falei assim, pô, tem que enfrentar isso aí, moleque, e tem que enfrentar isso aí, enfrentar e vambora, vamos trabalhar. No caso, o azar foi porque era verãozão, eu tava... Era verão, cara, e eu não tinha nem ideia como que fazia asfalto, cara. Eu não tinha nem ideia e eu não sabia que o asfalto é quente, cara. E tava bem... Quando eu cheguei era em julho, 14 de julho. Tipo assim, tava um sol bem quente, assim, um asfalto bem quente. Mas eu não tive opção, né? Eu tive que encarar e pensar só em pagar minha dívida, agradecer a pessoa que me trouxe, assumir a responsabilidade e pensar sempre na frente. No caso, aí, pra você conseguir esse trabalho, foi seu amigo que te ajudou? Foi um amigo dele que trabalhava nessa companhia que ligou pra ele e falou, ó, tem uma vaga aqui, você quer colocar o Michael aqui? Aí eu peguei. Porque aqui é sempre assim, né? Sempre alguém que a gente conhece, né, que arruma os trabalhos pra gente, né, pelo menos no começo. Exatamente. É diferente do Brasil, né, não tem negócio de mandar currículo, né. Exatamente, é mais ou menos assim que funciona. Então bate na porta. Foi mais ou menos assim, não falava nada de inglês, cara, totalmente perdido. Nossa, cara, que loucura. Quando a pessoa, né, comecei a trabalhar, eles começaram a falar inglês comigo, eu fiquei totalmente perdido. Imagina, é complicado. No começo eu também fiquei perdidão. Mas aí beleza, você chegou, começou a trabalhar com 2 dias, né? Aí como é que foi o começo aí, né? Pra moradia, transporte, alimentação? Então, aí foi o seguinte, né? Eu fui morar com meu colega, ele morava numa casa com um casal. E ele alugava, inclusive era parente dele também, família dele. E ele alugou um quarto pra mim. A gente ficou, quer dizer, alugou um quarto não, né? Ele ficava no quarto e nesse quarto tinha uma beliche. E a gente dividiu o quarto juntos. Eu dormia em cima, ele dormia embaixo. E no início, para transporte, uma pessoa passava, né? Morava perto, dei a sorte também que essa pessoa morava perto. E trabalhava nessa mesma empresa, então ele passava lá e me pegava todos os dias. E me levava no trabalho, acabava, ele me trazia de volta. E assim foi até uns 2 meses, assim mais ou menos, que eu consegui juntar um dinheirinho por fora, né?
que meu colega me aconselhou, falou, ó, junta um dinheiro e compra um carro para você, porque a pessoa aqui nos Estados Unidos, quando chega, ela tem que ter um celular e um carro, para você não ficar dependente de ninguém. E foi isso que eu fiz, né? Juntei um dinheirinho, comprei um carro de $500, ele durou 5 dias. Quanto você pagou no carro? $500. E ele durou 5 dias? 5 dias, peguei o carro. Infelizmente dei azar, né, cara? Ele bateu o motor comigo 5 dias só e tive que juntar mais dinheiro para comprar outro. Nossa Senhora. Aí eu comprei outro, juntei mais um pouco de dinheiro, né? Fui pagando também a pessoa que eu tava devendo ali, trabalhando, e comprei outro carro. E com esse carro, quando eu comprei esse carro, então eu tava trabalhando no asfalto de dia e consegui também, mais para frente um pouco, consegui um trabalho à noite no restaurante, para ajudar a pagar minha dívida mais rápido, né? E comecei a trabalhar nos 2 trabalhos, aproveitando todas as oportunidades que estava pintando mesmo assim, eu estava querendo aproveitar. E, cara, comecei a trabalhar no asfalto, saía 7 horas, né? Chegava no trabalho do asfalto 7 horas, saía de lá 3, 4 horas, chegava em casa, tomava um banho e pegava o restaurante 5 horas e trabalhava até meia-noite. E chegava em casa meia-noite e meia, assim, ia dormir 1 hora e fazia esse processo assim 6 dias por semana, até pagar minha dívida. Isso aí durante um bom tempo, né? Foi durante 1 ano. Consegui pagar minha dívida durante 1 ano. Com 1 ano eu paguei minha dívida, paguei os juros, paguei o carro, paguei o celular, zerei tudo, com 1 ano. Aí daí pra frente melhorou, né? Daí pra frente eu dei o azar que quando eu cheguei o dólar tava muito bom, né? Quando eu acabei de pagar a minha conta, o dólar começou a baixar, né? E aquele pensamento de todo mundo, né? Eu vinha com um pensamento assim, pô, vou nos Estados Unidos, vou trabalhar 3 anos, vou comprar a minha casa no Brasil, vou comprar o meu carro no Brasil e vou embora, né? Esse é o pensamento de todo mundo que vem, inclusive foi o meu também. Mas você chega aqui, cara, a história começa a mudar. E daí o dólar baixou, eu comecei a não mandar o dólar no início, né? Eu juntei um pouco de dinheiro, mas aí depois eu comecei a mandar um pouco de dinheiro pro Brasil, comecei a fazer meu pé de meia, né? E daí depois de 3 anos eu vi que eu não queria mais voltar pro Brasil, né? Que eu vi que eu senti que aqui era o meu lugar, e então eu comecei a querer crescer aqui dentro, né? Aprender a língua. Me arrependo quando eu cheguei também, que eu cheguei novo, eu poderia ter estudado, né? Demorei um pouco, nunca estudei, né, aqui, mas eu me arrependo de não ter estudado, porque a maioria das pessoas vem para cá e pensa em conseguir as coisas, mandar para o Brasil, ir embora para o Brasil, mas você pode fazer isso, mas você também tem que ter uma mente aberta, que aqui também existe muitas oportunidades para quem quer crescer, né? Você não pode ter a cabeça fechada somente no Brasil. Eu tive sempre a cabeça aberta de pensar, pô, eu tenho que aprender a falar essa língua, de alguma maneira eu tenho que aprender a falar essa língua, porque, cara, se eu aprender a falar inglês, as coisas vão ficar muito mais fáceis para mim, né? Foi aí que eu comecei comprei um dicionário na lojinha brasileira, né? Comecei a ler o dicionário sozinho, comecei a ficar lendo ali, aprendendo as palavras, vendo muito filme, né? Via muito filme, tudo em inglês, não entendia nada, mas eu queria de qualquer forma aprender a língua. E o jeito mais fácil era estudar, mas eu não tinha tempo, né? Trabalhava muito. E o meu jeito era esse, ver filme, o pessoal ia dirigindo, né? Eu trabalhava de dia, o pessoal ia dirigindo a caminhonete, eu olhei atrás, lendo no meu tempinho de ir para um trabalho para o outro, eu aproveitava lendo um dicionário em inglês, aprendendo as palavras. Show, cara. Muita gente, né, realmente vive desse jeito aí que você falou, né? Muitos anos e não consegue aprender a língua. Mas aí você chegou... conta aí, você teve alguma dificuldade assim, né, que você se lembra? Eu tinha muita dificuldade com o inglês, né, cara? Com o inglês eu tinha muita dificuldade, também tinha muita dificuldade com o trânsito, com as rotas, né? Eu me perdi muito no começo, inclusive teve uma vez que eu fui trabalhar no restaurante e na volta eu fiquei 24 horas perdido, cara. Não falava uma palavra de inglês. E hoje eu me lembro onde é a rota, né? Eu dei azar que eu peguei a rota errada, né? Fui pro lado de Boston em vez de ir reto aqui, vim pro nosso lado.
pela 93, né? Pegando a 93 ali, depois a 24. E eu acabei pegando ali pra Boston, cara, e subi lá pra cima. Então eu fui só subindo, subindo, e a casa não chegava, eu não falava uma palavra de inglês. E naquela época existia toll, né? Passava no toll, nem sabia que tinha que pagar toll. E passava por quê? Porque eu era muito novo, né, cara? Eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos, muito novo. E não entendia nada, e assim, cara, foi Deus mesmo que protegeu, assim, esse menino vai... Foi Deus mesmo que olhou e falou assim, não vai acontecer nada não, porque aquela noite foi inesquecível, cara. Eu me perdi, eu não sei onde que eu fui parar, que eu chegava perto das pessoas e falava assim, ó, só falava o nome da cidade, que eu morava em Brockton, e as pessoas riam de mim assim, né, cara, porque eu não falava a língua, mas o desespero tava grande, que eu tinha trabalhado. Pô, imagina, 7 às 4 ali e de 5 até ali meia-noite. E depois pegar uma rota e ficar perdido de madrugada ali. E foi virando, cara. Virei de dia, no outro dia que eu consegui vir embora. Perdeu o serviço, tudo? Perdi tudo, cara. Perdi serviço. As pessoas que eu morava estavam pensando até em chamar a polícia, né? Desaparecido.